Bom, pessoal, esse vídeo aqui é a continuação, é a parte 2 do desafio da Magalu, que diz respeito aos testes do nosso servidor back-end que nós desenvolvemos. Então, se você não viu ainda a parte 1, eu vou deixar o card aqui em cima, provavelmente desse vídeo, que vai te direcionar para a parte 1, que é a resolução deste desafio aqui. Beleza? Deixa eu trocar a câmera para ficar mais no cantinho. Porque qual que é a jogada? Só para a gente relembrar, né? A gente fez um desafio que teria um endpoint que vai receber uma solicitação de agendamento e nós teríamos um outro endpoint, nós desenvolvemos um outro endpoint para consultar o status do agendamento de envio da comunicação e nós criamos um terceiro endpoint que seria para remover um agendamento de envio desta comunicação. Essa comunicação ela pode ser enviada via e-mail, via SMS, via push ou via WhatsApp. Perfeito? Então, o request deveria ter a data e hora por envio, o destinatário e a mensagem que seria entregue do outro lado. Esse foi o desafio, foi o que nós desenvolvemos no vídeo 1. Agora, se a gente for olhar as observações e orientações gerais, nós temos aqui, ó, faça testes unitários. Foque em uma suíte de testes bem organizadas. Como esse desafio eu classifiquei como um desafio de estágio, porque ele foi relativamente simples para a gente desenvolver, imagina, foram 3 endpoints, né? Eu quis separar e deixar a parte de testes, se eu fosse um estagiário, como é que eu faria? Depois eu posso até fazer um outro vídeo mostrando alguns testes automatizados bem legais aqui, usando outras bibliotecas, tá? Mas vamos lá, então como é que eu faria os testes aqui da nossa solução? Deixa eu abrir o IntelliJ aqui. O IntelliJ ele já está com o desafio, né, feito, a codificação do desafio, né? Então, só para dar uma pincelada e o vídeo não ficar tão longo, nós temos a arquitetura em camadas, então foram feitos os models, que são os entities, né? Um model só de agendamento. Então, isso aqui é uma tabela que representa no nosso banco de dados, tá? Tem a parte de repository, para fazer a persistência de dados com JPA. Tem também a parte de services, que tem a regra de negócio da nossa aplicação. Então, quando eu vou agendar, eu recebo um DTO para trafegar apenas o necessário entre o nosso client-side e o server-side. Transformo isso via builder para o meu objeto, para a minha entidade de agendamento e faço a gravação no banco de dados, tá? Então, eu usei uma anotação diferente para resolver esse desafio, que é o builder. Então, se vocês entrarem dentro aqui do agendamento, vocês vão ver que eu tenho uma anotação que é o @builder. Isso aqui vai possibilitar eu não ficar dando sets. Eu simplesmente crio um builder e uso o ponto atributo e faço a associação com o meu DTO. Isso aqui é uma prática que muitos gostam de fazer. Eu prefiro, a minha preferência é usar sets, mas eu quis trazer algo diferente também. Então, nós temos a regra de negócio, que vai fazer o quê? Vai agendar, vai buscar por ID e vai remover e vai ter um toResponse aqui, poderia usar um mapper, né, para fazer isso. Tá? Por que tem a camada services? É justamente a regra de negócio. Então, por exemplo, eu estou verificando se o ID que eu recebi realmente existe no banco de dados. Se ele não existir, eu estou dando uma mensagem, um throws, né, uma exception de entity not found. Então, o remover, eu vou remover apenas um agendamento não encontrado. Então, para que essa lógica aqui, uma regra de negócio, não fique exposto numa camada aleatória, tipo controller, eu coloco tudo dentro do service. E daí aqui eu tenho a camada de controller, que vai ser as nossas APIs de comunicação. Então, /API /agendamentos vai ter a rota de post para eu agendar, a rota de get mapping para eu buscar, a nota de remover também para remover um agendamento. Então, ficou a rota de delete mapping, né? Daí ficou bem simples, olha só como o controller fica, ele fica sem regras de negócio nenhuma, fica com 2 linhas cada método e fica bem enxutinho. Agora, para fazer os casos de teste, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente usar o MVC Tests, usando o mock. Tá? Então, por exemplo, aqui eu já tenho um pacote de testes dentro do meu
do meu projeto. Eu posso criar uma classe qualquer aqui, que eu vou chamar de agendamento controller test. Só um exemplo, né? Vou fazer algo que me veio aqui na mente agora, antes de gravar esse vídeo. Então aqui eu vou fazer uma anotação que eu vou usar o web MVC test. Essa aqui é a anotação que vai garantir testes de unidade na minha classe de controller, no meu controller, sem a necessidade de usar banco de dados, tá? Então essa anotação ela vai configurar o Spring para testar apenas a nossa camada de controller. E a nossa camada de controller ela fica dentro de agendamento controller.class. Então eu inicio a minha classe com essa anotação aqui, dizendo qual controller eu quero que seja testado. Perfeito? Então eu vou falar, tipo, pausado, resumido aqui, para que não fique dúvidas nenhuma. O próximo, eu vou criar um atributo aqui, ó, que vai ser o mock MVC, que eu vou chamar de mock MVC, e eu vou usar uma anotação aqui, que é o auto-warrant, para usar a injeção de dependência, né, que seria evitar de eu criar um construtor, e isso o Spring vai instanciar isso para mim. E o que é o mock MVC, pessoal? O mock MVC, ele permite simular requisições, então eu vou colocar até em comentário, ó. Permite simular requisições HTTP. Então, ele vai fazer para mim um post, o get e o meu delete na minha API, tá? Então, o mock MVC é que permite a gente fazer essas simulações. Perfeito? O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma variável do tipo object_mapper, tá? O que ela vai ter aqui também? Ela vai ser, eu vou usar o auto-art, porque ela que vai fazer a conversão dos objetos Java para JSON e vice-versa. Então, eu vou colocar um comentário aqui também. Então, object_mapper. O que ele faz? Ele converte objetos em JSON e vice-versa. Meu Deus, ele está escutando o que eu estou falando aí. Ele está escutando. Copilot. Pessoal que me pergunta direto qual é essa extensão que faz o autocomplete, gente. Eu uso aqui, ó, o JetBrains AI, tá? Ela é uma extensão paga, mas como eu faço parte, né, do grupo de parceiros da JetBrains, eu tenho ela, gratuito, né, na minha licença vitalícia aqui. Se você quer usar ela, você pode testar ela por 30 dias. E depois tu pode ver se tu quer adquirir o valor ali, que eu não me lembro qual é, mas você tem um cupom de desconto que é o Mateus LFC. O link vai estar na descrição deste vídeo, tá? Compensa, vocês viram, ela lê pensamentos, né? Mas se por acaso, Mateus, eu não quero usar esse aqui, tem uma outra? Sim, tem o GitHub Copilot, que tu pode instalar a extensão tanto no VS Code quanto no IntelliJ, que ele vai fazer quase a mesma coisa para você, beleza? Depois eu vou criar um vídeo, né, se vocês escreverem aí no comentário, eu quero o vídeo, eu mostro todas as extensões que eu utilizo que facilitam muito a minha vida, só que não está instalado no meu MacBook aqui para o YouTube, está instalado no meu computador pessoal do escritório, na verdade, da empresa. Então, eu nem instalei nada nesse MacBook, esse meu MacBook aqui é para estudos e para o meu canal no YouTube. Eu nem instalei nada porque eu pretendo já fazer um vídeo instalando passo a passo todas as extensões facilitadoras que eu utilizo no meu dia a dia na empresa, tá? Então, se vocês quiserem realmente esse vídeo, deixe um comentário, eu quero que eu faço, beleza? E agora a próxima variável vai ser o agendamento services. Porque a parte de salvar, enfim, a regra de negócio está no meu services, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um mock do meu service, que é usado dentro do controller. E isso vai fazer o quê? Vai evitar chamadas reais
ao banco de dados ou regra de negócio. Então, deixa eu colocar aqui, de negócio. Então, o que que isso vai evitar, né? Ué, por que ele tá... Isso vai... Deixa eu ver o que que eu posso explicar para vocês. Por que que eu coloquei os services aqui? Esse mock que eu vou fazer, então, esse mock, ele vai ser injetado no controller pelo Spring, simulando o comportamento esperado para testes, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, uma anotação que é o mock bin para isso, tá? Então, essas três variáveis são as principais para eu fazer um controle de testes unitários aqui nos meus endpoints. Então, mock MVC, Object Mapper e o agendamento services, que é o meu service que eu utilizo, né? E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método aqui, void, que eu vou chamar de dev agendar comunicação. Eu sei que não é comum vocês virem esse tipo de vídeo no YouTube, então por isso que eu resolvi trazer. Quase ninguém adota casos de testes, né? Throws nos APIs, então eu resolvi trazer. E aqui eu vou usar a anotação @testes, tá? Eu quero fazer a simulação de uma requisição post no meu /API/agendamento com um corpo JSON como request. Então eu vou criar um teste que vai ser o dev agendar comunicação. Diminuir um pouquinho a fonte que está me atrapalhando. Meu monitor é o pequenininho. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que criar um DTO, né? Então, request DTO. Pronto. E passar os atributos aqui. Então, deixa eu ver quais são, que eu não me lembro. Destinatário, a mensagem, o tipo de comunicação e a data e hora. Então, vamos passar aqui o destinatário, cliente@gmail.com, vírgula, que mais? Mensagem de teste, vírgula, tipo comunicação por e-mail e a data, local, datetime.now. É isso aqui, 1 hora, certo? Show de bola. Então, eu criei aqui o meu request DTO e agora eu vou criar um agendamento response DTO, que é a resposta que o meu teste espera, tá? Response. Beleza. O que ele quer aqui? Ele quer um ID, então vou colocar aqui, é um long, né? Request DTO.destinatário. Vou usar o meu DTO aqui, ponto mensagem, ponto tipo de comunicação, ainda bem que ele já está autocompletando o que precisa, data e hora envio, o status, né, vai ser agendado e o local, datetime, ponto now. Então essa é a resposta que eu espero receber, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que dizer para o mock services para ele retornar uma resposta para mim quando qualquer objeto for passado para o método agendar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? When services.agendar de qualquer coisa. Então, n. Espera aí, deixa eu importar o agendar.then return do meu response. E agora eu vou simular o envio do post do content type, que é o application JSON. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu mock MVC, que é a variávelzinha que eu criei aqui em cima, ponto perform, e agora eu faço o seguinte, ó, eu quero fazer o método post. Deixa eu só importar a biblioteca. Post do aqui.
do barra API barra agendamentos. Perfeito. Beleza. Que mais? Ponto content type do meu media type. Não vai ser o AL, vai ser o application JSON. Ponto content. Só importar também. Eu acho que eu importei a biblioteca errada, mas tudo bem. Aqui eu tenho certeza que é o content. Ponto write value as string do meu request DTO. Deixa eu só ajustar aqui qual é a biblioteca certa. Eu acho que eu estou errando os imports. Media type, Mockito Bean, tal. Media type, Mockito Bean, Mock MVC. Eu vou fazer o seguinte, esses statics é o N, Mockito. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e importar o asterisco. Não preciso desse N aqui. O que mais que eu posso importar aqui? Só trocar aqui, import static org.spring serverless test mockup builders. Pode ser. Asterisco, ponto e vírgula. Vamos fazer mais um import que é o matchers. Saiu erro, será? Saiu erro. Beleza. Então agora aqui a gente vai continuar. É só a questão do import, né? Vamos botar o... Como é que é? Int. Ué? Não sei mais fazer teste. Não é o accept. Não é o accept. Ah, tá. Aqui, ponto, int, except do status, ponto. Então, vamos ver se for esperado o ok, é is ok. E int, except de JSON path. Vamos procurar por pelo ID, então vou botar aqui o cifrão, ponto ID, ponto value de 1, ponto int except do JSON. Vamos botar aqui um comercial, né? Destinatário, ponto value, ponto value do meu destinatário aqui. Então, cliente.conf. Pronto. Ponto e vírgula. É isso aqui. Então, eu estou fazendo uma simulação no post, no barra API barra agendamentos, passando um content type dizendo que o application é um application JSON. Vou fazer um mapper, né, um object mapper para fazer a conversão desse request para JSON. E eu vou esperar o quê? Uma resposta de 200, um is ok. Eu vou pegar e fazer o JSON patch para pegar o ID, e o ID esperado é o 1, porque o meu ID vai ser o primeiro que eu vou testar, né? E o destinatário eu espero que eu receba esse destinatário aqui, que é o cliente@gmail.com, que é o que está aqui. Perfeito? Show de bola. Então esse aqui é o primeiro caso de testes que eu posso... Primeiro deixa eu ver se o meu controller tem esse endpoint realmente, barra API barra agendamentos. Então é só eu vir aqui e vou dar esse play, que ele já vai fazer o caso de teste aqui para mim. Ó. Então passou no teste, tá? Aquele vermelho que vocês viram é só um warning da biblioteca, tá? Então ele passou no primeiro teste, ele conseguiu fazer o post e ele testou a rota certa, tá? Isso que ele está falando é porque eu estou usando um Spring de outra versão, enfim,
mas o que interessa aqui é o caso de teste que ele que ele passou. Agora eu posso testar, eu testei a minha rota de post, eu posso testar a minha rota de get, né? Então eu posso criar um outro métodozinho que é o dev buscar agendamento por ID. Show de bola. Já botou um throws aqui para mim. Eu vou usar a anotação @test, que eu vou fazer o teste do meu controller, que é o buscar por ID, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um long de ID, que eu vou chamar de 1L, né? Porque é um long. Eu vou pegar o mesmo response aqui. Beleza. Para eu não precisar criar o DTO, eu vou colocar os destinatários manualmente. O tipo de comunicação, eu vou colocar aqui tipo... O que tem aqui? Deixa eu ver o que tinha aqui. Tipo de comunicação. Então, tipo comunicação. Vou botar aqui o SMS. Aqui eu vou colocar um local datetime.now plus 1 minuto. Pode ser 1, 2, enfim, só um teste. Agendado e o now, certo? Aí agora eu vou fazer o mesmo when que eu fiz aqui em cima. Aqui, vou colocar aqui embaixo. Só que eu não vou testar o agendar, né? Eu vou testar o buscar por ID. Eu vou passar a minha variável ID. E agora, eu vou fazer o mock mvc.perform, passando o get agora, da API, que é o API barra agendamentos barra ID. E aqui eu passo um vírgula ID. Pronto. Ponto intercept. Mesma coisa. Is ok. Ponto intercept. Daí eu vou copiar, né? Não precisar digitar. Aqui eu vou esperar o meu ID dessa vez. Ponto intercept da comunicação, então JSON path ponto tipo comunicação value ICMS ponto e vírgula. Então eu fiz aqui o meu caso de teste, que é o deve buscar agendamento por ID. Então vou dar o play. Ele vai lá, vai testar. Beleza, passou também no caso de teste. Então tá funcionando esse meu endpoint. E agora eu posso criar um outro endpoint aqui, um outro teste, que vai ser o deve remover agendamento. Vai também usar o @test. E agora eu vou fazer quase o mesmo processo, né? Então ID 1L. Aqui o ID aqui ele vai receber uma response de no content, o que eu vou testar, né? Vocês estão vendo aqui. Então ele simplesmente remove e faz o no content. Então aqui eu vou fazer o seguinte: do nothing, beleza? E agora eu vou fazer o mock mvc.perform do delete desse API barra agendamentos barra passando o ID no content. É isso aqui. Então só rodar o caso de teste. Passou também. É isso aqui. Então, essa aqui, pessoal, é a classe de testes que o desafio da vaga estava pedindo. Então, não é algo extremamente difícil, não é algo extremamente sofisticado, mas que já testa cada endpoint e fica organizadinho. Assim, se eu mudar qualquer coisa aqui na minha camada de controller, né, e for fazer um deploy, mudei uma rota, é só eu vir aqui e rodar um caso de teste para ver se passou ou se não passou nos testes, e daí fazer as devidas correções. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha. E até o próximo vídeo. Fui!